O novo triunvirato que comanda o império à brasileira está junto, unido, abraçado em uma causa: regular as mídias sociais, regular as plataformas digitais. Foi esse o discurso, já em campanha, do ex-presidiário, agora presidente Lula. Foi o discurso de ministros do STF, inclusive essa semana Rosa Weber, que é atual presidente do STF, foi o discurso do ministro Barroso, né, fazendo projetos. Vejam só, Rosa Weber colocando projetos para serem instalados em escolas, universidades, e o Barroso colocando projetos de lei, apresentando em seminários mundiais, junto com o Lula, né, que foi apresentar isso para outros países, né, em reuniões, para que se regule a mídia, para que se regule as mídias digitais, com o apoio do terceiro membro do triunvirato, que é a imprensa, né, porque é a maior interessada junto a esses dois órgãos que se regule as mídias digitais, que se controle, porque não existe a regulamentação. Quando se fala em regulamentação, vamos organizar, vamos colocar freios, medidas econômicas, o que o cara pode fazer para não ter crimes, corrupção, aquela história toda, né? A tal da fake news. Mas quem julga o que é fake news? O que poderia ser julgado como fake news em mídias sociais? Que nem existe esse termo, né? O que será julgado lá? Se um veículo de imprensa, vamos dar um exemplo simples, coloca o seu comentarista, o seu editorial, o que seja, como a gente viu, Bolsonaro é um genocida. Isso é considerado o quê? Fake news ou verdade? O outro veículo coloca: Lula é ladrão, é quadrilheiro, ex-presidiário, corrupto. Isso é uma fake news ou é uma verdade? A gente já está vendo como são tratados os dois, né? O jornalista que trata um e o que não trata. A mídia social e o que o Facebook faz. Pode-se falar de vacina? Se eu opinar sobre a vacina da Covid, pode? Se eu falar que ela não tem eficácia comprovada, se eu falar que ela é baseada em testes, pode ou não pode? É fake news ou é verdade? Se eu falar da vacina da varíola, da febre amarela, pode ou não pode? Então, meus amigos, qual que é o encaixe? Por que esse triunvirato se forma? Porque em 2018 aconteceu uma coisa que eles não queriam. Que o sistema ele precisa de um monopólio. Ele precisa de artistas, influenciadores, professores em universidades, militantes. Precisa da mídia tradicional, né, que é 95% de esquerda, que a mídia não é amiga do povo, muito pelo contrário, ela distorce, ou quando dá informação ela dá da forma que ela quer, auxiliando quem ela quer que o favoreça, ou pelos seus gostos pessoais ou políticos. E por fim, a classe política, os oradores, né, que empurram a militância. Em 2018 acontece um fenômeno que o Jair Bolsonaro foi o primeiro e o único a enxergar esse vazio que a direita tinha. Como ela não se informa pela mídia, ela tem que se informar, uma mídia colocando que a esquerda é limpa, bonitinha, e aquilo, e luta pelo pobre, luta pelos direitos. Ele enxergou o quê? As mídias sociais. Como ele sabia e como ele não pretendia se aliar à podridão junto com a imprensa, que a segunda palavra é verba pública, era aquele comercial do Correio, o cara entregando carta e passando na Globo por bilhões, né? Como se o Correio tivesse concorrência para entregar carta e ele precisasse de propaganda, né? Pro carteiro. Tem outro serviço postal, não tem. Então para que propaganda? Propaganda existe quando tem uma marca de cerveja X que quer concorrer contra a Y. Então ela mostra que ela vende que o produto dela é melhor que o outro. Isso é concorrência. Para isso existe propaganda, não para um serviço unitário. Quando ele não se aliou a artistas com a Lei Rouanet, né, que o senhor Lula voltou agora, 1 bilhão. Um abraço para a Cláudia Raia, com a conta cheia, com 5 milhões, né, para fazer duas apresentações. Quando ele não se aliou a isso, ele rompeu com o sistema.
E onde é que ele foi buscar votos? Na internet, no YouTube, fazendo isso com o celular, com o mais primitivo modo de gravação, ele fez, colocou, venceu as eleições e quebrou esse esquema. Então onde que o triunvirato se mostra? Hoje todo mundo sabe quem são os ministros do STF, hoje todo mundo sabe os erros que eles cometem, os arroubos que eles cometem todos os dias eles destroem e desrespeitam a Constituição, né? Então toda a população sabe disso, toda a população sabe o trabalho da Lava Jato, todo mundo sabe o trabalho que o STF destruiu da Lava Jato, desencorajou, soltou todos os corruptos, sabe o porquê que hoje o chefe de Estado do Brasil lá, que eu me recuso a chamar de presidente, está lá, sabe o modo que ele foi solto, sabe as acusações que ele fez, sabe os crimes que ele fez. Então eles precisam apagar isso, porque a mídia alternativa, os jornalistas alternativos, estão mostrando isso, e são os únicos. E a mídia perdeu esse controle da informação. Enquanto a mídia mentia lá atrás e manipulava a informação, hoje o sujeito vai no seu canal, ele não depende de uma redação, não depende do editorial. Se o cara é um jornalista conservador, um cara de direita, ele não vai ficar preso à folha a falar bem de algo que não existe, ou falar mal de uma coisa para tentar denegrir a imagem, como foi o caso do último governo. Então quando o Bolsonaro enxerga isso e vence as eleições, ele quebra esse esquema. E agora, quando se fala em regulação da mídia, não é para regular, não é para ter uma novidade, uma coisa, como se diz a palavra, regulamentada. Não, não é. Para se evitar crimes, não é. Quando se fala em fake news e tipificar, eles querem ser o quê? Os donos da verdade. Então é destruir exatamente as opiniões livres, que ainda podem circular na internet, e devolver isso para a velha mídia. Então a mídia vai escolher o que é a verdade, o que é mentira, como ela sempre fez. A Globo, a toda poderosa, vai voltar a ter a exclusividade da notícia ou da desinformação. Isso favorece quem? Favorece o judiciário, quando faz sentenças totalmente fora da lei, e vai continuar assim. Então é o império do judiciário, continua soltando, prendendo quem quiser, passando a mão na cabeça de políticos corruptos, que por sua vez, para ficarem limpo e com a ficha limpa, não houver uma nova Lava Jato, não houver denúncias de seus crimes, não houver a verdade, precisam do quê? Da velha mídia. E com isso eles financiam ela. Ou seja, os políticos dependem do STF, o STF depende dos políticos. Os políticos dependem do voto da população, então eles precisam ter sua maquiagem um dia para a população continuar acreditando em mentiras e picaretagens, principalmente da turma da esquerda. Para isso, eles precisam da imprensa. Então, eles precisam financiar e apoiar a velha imprensa para fazer esse papel de porta-voz, né? Um exemplo rápido foi essa semana. Qual a repercussão que se deu que fevereiro bateu o recorde de desmatamento na Amazônia? Nenhum. Na época do governo Bolsonaro, a imprensa colocava na sua chamada fogo, a floresta queimando, o mundo queimando, os artistas colocavam salve Amazônia, que incendiário, não sei o quê. Então, esse é um exemplo simples de como funciona a manipulação da mídia para um lado e para o outro. Então, a regulamentação da mídia nada mais é do que a união do triunvirato para que o Estado, a máquina de corrupção que sempre dominou o Brasil, continue por anos, anos e anos, livre e sem contestação nenhuma, derrubando e calando todos os seus opositores.